futuro, agora você é Antonin. Você é Antonin com 7 anos de idade. Garoto belo, jovem, cabelos castanhos, encaracolados, de uma família num feudo na Península Ibérica. Mas na realidade você não mora com os seus pais, seu pai e sua mãe. Você mora com um tutor e vários empregados. O seu tutor, o nome dele é Senhor Santiago. Senhor Santiago é um homem severo na maior parte do tempo, mas ao mesmo tempo paternal, ao mesmo tempo terno. É a figura do pai e do avô que você praticamente desconhece. Você desperta ali com as suas amas, elas levam ali seu café da manhã. Você é trocado, você é retirado da cama, seus cabelos são penteados e elas trocam suas vestes. Uma das amas, uma senhora já de idade, cabelos grisalhos, um pouco mais corcunda, ela disse: Jovem Antonin, mestre Santiago deseja vê-lo no hall principal. Não desvie do caminho, viu, menino? Mas eu queria dormir mais. Ah, que dormir mais? O dia é para os homens. Aqueles que dormem durante o dia são amaldiçoados. São bruxos. E a igreja caça bruxos. Você gostaria de ser queimado, jovem Antonin? Não gostaria. Vocês vão descendo as escadarias. É uma propriedade não de uma nobreza, mas de uma alta fidalguia. Você consegue ver pelas janelas os campos sendo cuidados pelos servos, alguns estábulos com alguns cavalos. E, cara, você tem ali um castelo, um pequeno castelo, cheio de servos à sua disposição. Mas nenhuma família, nenhuma figura de pai, mãe ou parente. Mas por que eu tenho que respeitar o Santiago? Meu pai é o chefe dele, ele tá pagando as coisas pra ele. Eu posso voltar a dormir e fazer o que eu quiser. Ah, justamente por isso, menino. Seu pai é o Senhor de Santiago. E como servo, Santiago deve obediência a seu pai. Não a você, pequeno Lorde. Mas se eu for mal criado, isso é um problema dele com meu pai, não meu. Tente falar isso com ele. Talvez seja melhor não, mas eu poderia dormir mais um pouquinho, né? Ela dá um sorriso pra você. Talvez depois das lições. Mas, shh, nosso segredo. Vamos agora, garoto. Eu repito a elas. Então vamos, porque se eu terminar logo eu durmo mais rápido. Ah, mas é um pulha. Venha, garoto. Cara, ela vai te conduzindo o castelo ali. Uma manhã de verão muito gostosa. Você ouve os sons de pássaros, os servos cantando nos campos. Não porque eles estivessem alegres, mas porque a canção dos servos os ajuda a manter um ritmo. Mas você é muito jovem ainda para entender isso. Quando ela vai abrir uma porta grande de madeira, ela olha para você, te pega no queixo, ela deixa cair aquela figura de velha mais rabugenta, ela molha parte do vestido assim, limpa sua boca, acaricia seu rosto e seus cabelos, ela passa a mão delicadamente pelos seus cachos e diz: Shhh. Quando ela faz isso, eu abraço a coxa dela, assim, na altura da cintura, e eu falo: obrigado, mãe. Ela te aperta contra o corpo dela, ela levanta meio que o queixo para que você não enxergue os olhos dela marejando, e ela diz: Ok, menino, vá agora. Ela dá uma batida na porta, você escuta a voz: Já estão atrasados, entre. Eu olho pra trás, assim, eu dou uma piscadinha e eu entro. Ela fecha a porta e você se depara com uma pequena biblioteca. Móveis de madeira, não tão luxuosos, mas de uma madeira maciça, trabalhada, a um estilo que você, se lembrando depois futuramente, percebe que é a um estilo mouro.
cheio de arabescos, muito bem trabalhado. A influência dos árabes foi muito forte na Península Ibérica, provavelmente dentro da sua família. Uma parede com uma biblioteca, alguns tomos. Mestre Santiago é um homem de mais ou menos uns 40 anos, os quais já furtam ali já alguns cabelos brancos, grisalhos, alguns fios saindo da cabeleira longa, que vai se formando com uma grande trança e uma barba muito bem feita, muito bem oleada. Para um servo, isso passaria tranquilamente como um pequeno fidalgo, um pequeno lorde. Ele está sentado com uma roupa de couro, com um cachimbo. Jovem Tonin, atrasaste. De novo. Mas a cama tava tão boa. Ele joga uma fumaça e aquele tabaco que não chega a ser uma fumaça que te causa asco, mas parece que ela tem como se fosse um perfume amadeirado. A cama é muito boa. Perceba que o jovem gosta de sonhar. Só não me diga que hoje eu vou estudar finanças, nem política, qualquer coisa menos isso. Hoje não. Já que gosta de sonhar, talvez... E se eu dissesse que pode sonhar acordado? Então hoje estudaremos lendas e talvez mitologias? Exatamente. Pegue-me aquele volume de capa preta, segunda prateleira de cima para baixo, quarto da esquerda para a direita. O Antoninho fica muito empolgado quando ele fala isso e ele sai correndo para pegar o livro. Cara, você pega um tomo grosso, volumoso, a capa muito bem trabalhada. Eu olho, eu falo as sílabas assim, meio tentando pronunciar. Talvez você devesse me ajudar mais a ler. Talvez hoje você leia para mim. E eu vou levando o livro para ele. Deseja sonhar? As fábulas nos levam ao mundo dos sonhos, não necessariamente quando estamos dormindo. Uma vez que seria muito estranho ler dormindo com os olhos fechados, não acha? Mas seria muito conveniente. E eu abro o livro, bem na metade. Cara, você abre o livro e ele é todo muito bem trabalhado, com gravuras. É um livro como que direcionado para alguém que está aprendendo a ler, ou uma criança, um jovem adulto à época, com muitas gravuras e poucas palavras. Vou deixá-lo sonhando, jovem. Mas Santiago, me ajude. A história vai mais rápido com você me ajudando. Me contará o que conseguiu aprender da história quando voltar. Eu dou uma suspirada assim, o ombro cai. Ficarei sozinho aqui de novo? Sozinho não? Ora! Que ofensa! Tens aí todo mundo, povoado de personagens, grandes elfos do reino majestoso de Gambolim, goblins que vêm do leste, damas angelicais e maravilhosas, mais maravilhosas que a Virgem Maria, e não são virgens. Eu dou uma olhada assim com cara de quem não entendeu nada, mas eu rio pra acompanhar eles. Cara, ele raspa o fumo do cachimbo, bate, ele deixa sobre a mesa. Oh, velho Santiago precisa esticar as pernas e assaltar a despensa. Uma boa companhia nos sonhos. Acordado, Chaveto. Não vá muito longe, eu te aconselho. Eu não entendo metade do que você fala, Santiago, mas eu vou ler porque assim vou terminar mais rápido. E eu apoio os braços na mesa assim, eu deito em cima do livro e começo a tentar entender o que tá passando. Cara, sem perceber, o Santiago se retira e você vai lendo sobre a história de um garoto que está aprendendo a ler.
e a dificuldade que ele tem com as palavras. E aí você sempre, quando tem uma dúvida, você vai olhando as gravuras elas vão ilustrando tudo aquilo que está escrito, e aí você, por analogia, você consegue ir numa leitura fluida. Nisso, jovem Antonin, você é Sir Antonius, cavaleiro, paladino, vestido com uma armadura reluzente e uma espada. E fostes agora contratado para recuperar as joias do rei roubadas pelo dragão Glaurung. Você está prestes a entrar no covil do dragão. Cara, eu saco a minha espada de 2 mãos, eu analiso a lâmina dela, como ela tá reta e como ela tá bem afiada. Eu apoio ela no ombro da minha armadura completa e eu entro no covil do dragão com cara e coragem e peito erguidos, sem esperar ajuda de ninguém. Quem entra em meus domínios? Vamos ser rápidos, dragão. Vamos simplificar sua vida e a minha. Devolva as joias e ninguém morre. Não vim aqui para te matar. Cara, começa a vir do interior desse covil uma lufada de ar quente. Ela chega a causar com que sua fronte comece a suar assim. Mas, cara, você sente ali todo que imbuído. O destino do reino depende de você. As joias do reino. Venha pegá-los. Jovem cavaleiro. Este é o último aviso, criatura bestial. Devolva, ou voltarei com elas em seu coração. Que seja. Você começa a ouvir o som de moedas se escorrendo e como se algo pesado se movesse, se deslizasse por essas moedas. Metais vão tilintando e você vai ouvindo como um som de algo viscoso vindo na sua direção dentro daquela caverna. Você olha para o interior, você vê 2 olhos vermelhos se acendendo, uma cabeça enorme, como se fosse de uma serpente. Não é um dragão ao estilo medieval com 4 patas, não, com asas. É um dragão serpente. Você ouve o silvo da língua bifurcada. E você começa a ouvir um regurgitar de água. A papada embaixo dessa cabeça de cobra gigante, ela vai se inchando como se fosse de um sapo. Sir Antonius entende que você vai ser atacado, provavelmente com alguma baforada. Eu olho em volta para ver como que a caverna se distribui. Cara, você tem algumas estalagmites, estalactites ali que você poderia usar como cobertura. Você também, se quiser, você pode usar embainhar sua espada e tentar usar um escudo que você tem. Cara, eu pego o escudo, eu corro em direção à cauda desse dragão. A minha ideia é tentar cravar essa cauda para distrair ele com a espada. Enquanto eu cravo, eu já coloco o escudo na frente e tento travar a cauda dele naquele ponto. Assim, se ele for dar baforada, eu vou me defender e fazer ele se atacar. San Antonius, ele vai correndo, só que no que você vai andando, cara, aquelas muitas moedas, tesouros acumulados durante centenas de anos, ele te causa um desequilíbrio. Ele tira a cauda e ele vira pra você. E, cara, agora você tá cara a cara com esse dragão serpente, uma cobra gigante de mais ou menos uns 10 metros de comprimento. Daí ele sorri. Venha pegá-los, jovem cavaleiro. Ele te dá uma cutucada com esse focinho de cobra. Você deixa a espada cair. Cara, ele vomita como se fosse um ácido que vai escorrendo ali pelas moedas de ouro. Cara, você vai
pisando, quicando ali, pisando entre pedras, jarros de ouro que estão de cabeça para baixo. Você vai andando, você consegue recuperar novamente a sua espada. Eu olho em volta para ver se eu visualizo onde estão as joias do reino. As joias do reino, elas são como se fossem 3 ovos, gemas num tamanho oval, uma na cor vermelha, outra numa cor roxa e outra numa cor preta. Nenhuma delas. Cara, eu bato a espada no chão com a intenção de distrair ele, voa uma chuva de pequenas moedas em direção a ele. Ele tá ainda nessa recuperação do gorfo ácido dele. Eu meio que passo por debaixo dele, porque ele é muito grande, muito alto, e eu passo fazendo um ataque meio que em círculo, em arco, tentando acertar essa região de inflor, na tendência de tentar fazer aquilo vazar e fazer ele se autocorrer. Mas assim, é um ataque meio não... Eu não olhei o que eu fiz, eu só girei o braço pra cima e continuei correndo pra se cair algo ou não cair por em cima de mim. Cara, você sai escorregando por debaixo dele através daquelas moedas ali, mas não pra debaixo, né, de fato, mas sai meio de lado. Você corta essa papada. Você prende o dragão, ele começa... E, cara, começa a inflar, e aí essa membrana ela vai inflando, e ele engasga. Ele arregala os olhos, ele olha pra você como se ele fosse dar uma outra baforada. Só que ela começa a vazar esse ácido. E aí ele vai meio que engasgando. E ele arregalando os olhos assim, começa tipo meio que te amaldiçoar numa língua estranha. Essa membrana ela acaba de fato se abrindo com a pressão interna. Você atingiu alguma membrana, algo que causou algum erro ali. E ele começa a se engasgar e cai com a língua de fora. A membrana ela se abre, começa a esparramar esse ácido. Esse ácido ele vai afundando ali no ouro ali, meio derretendo todas aquelas moedas, aqueles tesouros de ouro, e os olhos do dragão eles vão meio que se apagando. Quando eles se apagam, você percebe 3 luzes incandescentes meio que radiando da barriga dessa serpente de 10 metros. Finco a espada no chão, eu ajoelho em frente à espada, eu defendo a espada com meu escudo, eu faço uma prece pro Deus, esse reino perdido que eu defendo, e me demoro o máximo possível. Eu rezo para a alma dessa criatura. Eu levanto, coloco o escudo nas minhas costas, limpo a espada no chão e reembainho, e vou em direção a essa barriga para usar uma adaga ou alguma coisa do gênero para abrir ela e tentar recuperar as joias. Eu finco a adaga no lugar onde tem os brilhos e eu puxo. Quando eu puxo, eu me afasto. Você puxa, cara, sai uma membrana e um líquido viscoso verde ali. Vem uma lufada de um odor fétido ali. E você vê piscando essas 3 luzes lá dentro, assim. Começa a sair meio que um vapor lá de dentro. Eu consigo enxergar as esferas ou não? Não, você consegue enxergar o brilho. É como se o dragão, na hora que ele morresse, toda a carne dele se ressecasse, essa serpente se ressecasse. Você consegue ver, tipo, essas luminescências lá dentro pulsando. Eu olho em volta de mim no tesouro, se tem algum candelabro, algo comprido, algo que me lembre uma lança. Sim. Você acha até uma lança, inclusive. Eu limpo minha adaga no corpo do dragão morto, eu tenho embainho ela. Eu pego essa lança e vou tentar cutucar essas luzes, essas esferas, para tentar puxar ela para fora do cadáver. Você consegue retirar 2 esferas, 2 ovos. Você consegue tirar o ovo roxo, o ovo vermelho, mas esse preto, que tem uma luminosidade mais azulada, preto mais escuro, assim, como se fosse luz negra, ele fica lá. E o corpo do dragão, na hora que você consegue tirar esses 2 ovos, as 2 joias do reino, ele vai meio que se decompondo. Você vê aquela luz pulsante, só que você não consegue retirar aquele último ovo. Você acorda na biblioteca ali dos seus estudos. Você só escuta a voz de Santiago dizendo: "Então, garoto, como foi o sonho?" E a última visão que você tem é de um cachimbo sobre a mesa.
você ganhou um grilhão, mais uma coisa que te segura no mundo dos breves, que é o cachimbo do seu ex-tutor. Cara, quando ela faz isso, eu abraço a coxa dela, assim, na altura da cintura. Eu falo, obrigado, mãe. Antonin não vê isso, mas aquela senhora, Dona... Eu inventei um nome pra... Dona Senhora. Dona Senhora. Dona Senhora. Mulher velha. Mulher velha. Mulher Velha 2. Aquela senhora